Boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite, Chico, boa noite, Andréia, boa noite, Rubinei. Obrigada, Andréia e Rubinei, por terem aceito o convite de virem conversar conosco sobre a vida de vocês, sobre a trajetória de vocês dentro da instituição, nesse nosso projeto de extensão, que é resgate de memórias do IFSU na voz dos seus servidores. Então, pouco a pouco, nós estamos contatando e conversando com diversos servidores da instituição, procurando equilibrar a questão de gênero, né, homens e mulheres, pessoas que estão há mais tempo na instituição, inclusive aposentados, pessoas que entraram recentemente, pessoas do campus Pelotas, pessoas dos outros campos, servidores docentes, servidores técnicos administrativos, e assim a gente vai compondo a história dessa instituição que está fazendo 77 anos esse ano, né, em outubro, embora o KVG tenha 20 anos a mais, né, e foi alguém que, uma parte da instituição que se agregou ao IFSU, né, visto que eles eram antes ligados à Universidade Federal. Então, meu boa noite para vocês, e vamos fazer uma rodada de boas-vindas e para que o pessoal ouça já a voz de vocês nesse início de live. Então, uma boa noite, Janete, boa noite, Andréia, boa noite, Rubinei, boa noite a todos que estão nos assistindo aí, né? Hoje, né, a gente conversando, né, com a Andréia e com o Rubinei. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite, sou o Rubinei do Campus Pelotas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Chico e Janete, pela possibilidade, pelo convite da gente vir aqui conversar um pouquinho sobre o Campus Pelotas. E boa noite para a minha coordenadora da eletromecânica, hoje a minha chefe, professora Andréia Fischer. Boa noite, Rubinei. Boa noite, Janete, Francisco. Eu estou muito grata por esse convite, por fazer parte desse projeto de extensão, que é um projeto tão importante, para a nossa instituição. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo também. Espero poder contribuir um pouco com essa história, assim, que me sinto parte dessa história. Então, né, olha, é um prazer, né, ter o Rubinei, ter a Andréia hoje, né? O Rubinei, a gente tem memórias desde o tempo de aluno, né, da instituição. Nós nos formamos juntos em eletrotécnica em 76, né, fomos colegas. Hoje eu sou aposentado, mas o Rubinei ainda continua trabalhando, né? Teve uma história fora da instituição também, antes de vir dar aulas no curso de eletromecânica, né? Um curso esse que eu também dei aulas, né, no século passado ainda, já que o curso de eletromecânica surgiu dentro do curso de eletrotécnica, né, com o professor N. de Jesus Pinheiro do Amaral, né, e teve um tempo que os professores eram comuns. Nós tínhamos uma única coordenação, nós tínhamos 2 coordenadores, mas as reuniões eram conjuntas. Então, é muito bom, né? A gente tá vendo. Então, Rubinei, nos conta um pouquinho da tua história de vida aí, né? Mesmo antes de entrar na instituição, aí tu podes falar da tua família, de toda a tua história aí, e um pouco aí dessas memórias dentro da instituição. Tá bem, Chico. Todo mundo que conversa comigo sabe que eu tenho um amor enorme pelo Campus Pelotas, pela Escola Técnica, né? Eu e o Chico nos formamos no tempo da Escola Técnica, né? A gente entrou em 74, né? E saímos em 76. Né? Mas essa escola, ela me é muito querida, essa escola representa muito na minha vida, porque, na realidade, a partir dela que eu mudei a minha vida, na realidade, né? Quando eu fiz o curso técnico, né, quando eu estudava na escola técnica, eu estudava na escola Silvia Mello, no Fragata, morava no Fragata, estudava no Silvia Mello.
E eu entrei na escola em 74, me formei em 76, e imediatamente, na época, a gente se formava para ir trabalhar, né? Na realidade, era isso que acontecia, até porque tinha muita vaga, né? O mercado realmente nos absorvia mesmo, né? O técnico era muito reconhecido, tinha um salário bom, né? Essas coisas assim. Então, a escola técnica, essa escola que mudou a minha vida, mudou a vida do meu irmão, que se formou em eletrotécnica também, depois de mim, né? Então, essa escola aí, ela começou a fazer parte da minha vida, ou eu passei a fazer parte da vida dela em 74. E a partir daí, representou muito para mim, né? Então, eu me formei em 76, o meu primeiro emprego de técnico, na realidade, foi na Máquinas Vitória, aqui em Pelotas. Depois eu fiquei, acho que uns 8 meses na Máquinas Vitória, depois fui para a CE, né? E em 80, e na CE tem uma coisa interessante, que eu fui trabalhar em Uruguaiana e foi onde eu conheci a minha esposa. E a minha esposa era de Pelotas. Eu conheci ela lá em Uruguaiana, que é a mãe da minha filha hoje, né? Então, eu conheci ela lá. E em 80, eu fiz o vestibular e reencontrei o Chico, né? A gente se reencontrou na engenharia elétrica, né? Lá da Católica. Aí fizemos alguns semestres juntos, aí depois cada um seguiu o seu rumo, eu continuei fazendo, o Chico foi para outro lado. E a partir daí, eu me formei em 84, mas o curso técnico foi a base de tudo para mim, né? Foi a base... Poxa, eu fiz um curso, encontrei lá, por exemplo, o Alvacir, que tinha sido meu professor na eletrônica, encontrei lá na engenharia, o Luciano Vitória, né? Então, e aí, quando me formei em engenharia, imediatamente fui para o mercado também, fui trabalhar, fui para o mundo. Aí morei em um monte de cidades, morei em Curitiba, morei em Criciúma, Lages, Santa Maria, Cruz Alta, passei um ano viajando, morando em Pelotas e trabalhando em Porto Alegre, e fui trabalhando. Em 96, eu descobri que eu poderia ser professor. Descobri não, me descobriram. Eu fui lá na Católica fazer alguma coisa lá, e a Solange, que tinha sido nossa professora de cálculo, a esposa do Mário Franco, que faleceu há pouco, professor de física, né? Ela me perguntou se eu estava em Pelotas, eu disse que estava. Ela disse assim, então tu vai dar aula aqui na Católica. Eu disse, não, mas eu não estudei para ser professor, eu estudei para trabalhar, eu não tenho... Disse, não, tu vai dar aula. E eu fui trabalhar com matemática lá. E adorei ser professor, vou ser bem sincero. Hoje, eu amo o que eu faço, realmente, ali na escola, ainda mais na escola ainda, né? Porque a escola, eu tenho comigo, pensa bem, eu fui aluno, aí entrei como professor, e hoje, além de professor, eu faço parte da gestão do Campus Pelotas. Então, poxa, para mim, imagina, é um sonho que eu nunca imaginei que ia se realizar, isso, de participar do campus. E o Campus Pelotas, eu sempre digo, é uma cidade, porque a quantidade de gente, de estudantes, de servidores do Campus Pelotas, o Campus Pelotas é o maior campus do Rio Grande do Sul, é um dos 10 maiores do Brasil, né, em quantidade, em área construída, mais de 40 mil metros quadrados construídos. Então, é uma cidade, né? E a gente poder participar desde lá... eu tinha 15 anos quando eu entrei na escola, né, para fazer o curso técnico. Então, aí, a partir daí, eu fui ser professor na Católica, trabalhei até 2004, aí encontrei lá de novo o Alvacir, o Wellington, encontrei o Luciano, que dava uma aula lá, e aí, em 2006, eu fiz um concurso para substituto. Só que aí tem um detalhe, eu me inscrevi em 2 concursos, um para eletrotécnica, e porque começou a parte de, acho que de expansão, e muito professor se afastando, né? Então, eu me inscrevi para eletrotécnica e para eletromecânica, mas eu pensava em fazer o concurso para eletrotécnica, até falei para o Chico, né, comentei com ele, me inscrevi lá no concurso. Mas quando eu cheguei na eletrotécnica, eu não conhecia ninguém, porque os professores da eletrotécnica, acho que só o Chico que era e o Carlinhos, acho que estava lá ainda. Os outros não eram, os meus professores, os caras que eram meu conhecido, estavam tudo lá na eletromecânica. E aí eu acabei indo para a eletromecânica e, é um curso que mora no meu coração hoje, assim, conheci pessoas especiais lá, a Andréia é uma delas, né? Então, para mim foi maravilhoso, assim. E aí comecei como substituto, participei de um programa chamado ProMimp, fui até coordenador de algum curso, e em 2010, eu fiz um concurso no final de 2008, em 2010, no início de 2010, eu entrei como efetivo. Aí eu acho que eu vou contar depois um pouquinho essa parte como professor efetivo, e aí a minha carreira de efetivo dentro do Campus Pelotas, no caso. Acho que eu passo para a Andréia ou para a Janete aí. Tá bom. Só vou fazer uma constatação em cima de uma fala do Rubinei, é que
ele diz que ele estudou para trabalhar, como se ser professor não é uma espécie de trabalho, mas tu quis dizer trabalhar numa questão fora do meio acadêmico. Isso, inclusive, é dado uma bagagem para, ao vir a ser professor, tu poder fazer essa conexão entre a teoria e a prática, ou a prática que tu exercitasse durante o teu período fora do meio acadêmico, e depois trazendo para a gente e para os estudantes essa interação. Mas agora, então, vamos perguntar quem é a Andréia. Quem é a Andréia Fischer, que hoje o Rubinei já apresentou ela como coordenadora? Eu só queria complementar rapidinho Fala. antes, que me ajudou muito eu ter trabalhado e voltado para a instituição. E a instituição, na realidade, o Campus Pelotas, no caso, eu ter feito um curso técnico, ele só me ajudou no curso de engenharia, meu Deus do céu, foi uma coisa maravilhosa. Tá bom. Então, agora, quem é a Andréia? De onde ela veio? Ela é de Pelotas? Ela é casada? Ela tem filhos? Qual é a formação acadêmica? Enfim, quem é a Andréia Fischer? Bom, boa noite mais uma vez, né? Atualmente eu sou professora, né, no curso técnico em eletromecânica e, na verdade, já eu fui substituta, mas desde 2008, né, como professora efetiva do curso técnico em eletromecânica, e atualmente sou coordenadora do curso, faz um ano, mais ou menos, né, que estou na coordenação do curso em eletromecânica. Também ministro uma disciplina no curso superior de engenharia química, né, a disciplina de fenômenos de transporte. E agora, então, nesse último semestre, até eu estou mais trabalhando, né, na função de coordenação e dando aula de disciplinas na área de equipamentos industriais e instrumentação industrial também, né? Então, essa é a Andréia atuante, né, no Campus Pelotas, assim. Sou casada com o Sandro, né, professor na eletromecânica também, né, nos conhecemos na eletromecânica. Sandro foi meu professor, mas quando ele foi meu professor não éramos namorados, né, começamos a namorar no final lá, quando eu estava me formando, e já faz alguns anos, né, que a gente está junto, já é uma vida aí de 23 anos, né, com objetivos muito parecidos, assim, né. E temos um filho, Leonardo, que tem 10 anos agora, né, que é um presente para nós, assim, né. Então, essa é a Andréia, né, a Andréia Fischer, né, que trabalha na eletromecânica. Como o Rubinei falou, né, na verdade, a gente escuta muito, assim, palavras parecidas, né, com as palavras que o Rubinei usou. A Escola Técnica Federal de Pelotas, né, estudei na ETFPEL, ela mudou a minha vida também, né. Eu vim do terceiro distrito de Pelotas, né, o Cerrito Alegre, né, então morava na colônia. Uma vida bastante simples, né? Entrei na escola técnica em 89, né? Quando eu entrei, na verdade, foi uma entrada de segunda chamada para o curso pré-técnico, quando começou novamente o curso integrado no sistema anual, né? E eu me lembro, assim, que quando eu entrei, eu fiquei muito perdida, né? Eu vejo muitos nossos alunos hoje entrando, né, dentro da cidade, né, Rubinei, do Campus Pelotas, e ficarem perdidos pelo tamanho do prédio, pelo número de pessoas circulando nesse prédio, né? Então, como eu tinha vindo de uma escola pequena, a maioria das minhas colegas tinha ido estudar em escolas estaduais, menores, né? A minha ideia é que eu fosse estudar com as minhas colegas, né? Então, a minha mãe, né, estudou até a 4ª série, né, com toda a simplicidade que ela tinha, né, no entendimento dela, assim, do quanto era importante o estudo, assim, não desiste, tu vai conseguir vencer esse teu medo e tu segue em frente. Então, ela foi uma pessoa muito importante nessa decisão, assim, de eu não desistir já de primeira, né?
E a gente, naquela época, não entrava diretamente no curso técnico, né? Entrava depois do pré-técnico, eu entrei no A1. E no A1, então, nós tínhamos todas as disciplinas de base do médio e também tínhamos uma disciplina que chamava prospecção profissional, onde nos eram apresentados todos os cursos que naquela época tinha na ETFPEL, né? E a gente conseguia optar. Então, por que eu escolhi eletromecânica, né? Então, eu escolhi eletromecânica por causa do desenho técnico. Sim, eu me encantei com os desenhos mecânicos. Tem que falar com o Paulo Costa. Me encantei e sempre quis muito trabalhar na área de projeto, assim, né? No final, depois, acabei nem seguindo essa área, enfim, mas foi essa a minha escolha, né? Depois eu descobri, claro, que o curso era um mundo muito maior, né, do que somente o desenho técnico, toda a parte de automação, né, de lógica. Então, foi um curso que mudou a minha vida, né? Então, a minha carreira profissional começou ali não só no curso de eletromecânica, mas no campus, com tudo que o campus me ofereceu nesse período. E, consequentemente, né, além de alinhar a minha vida profissional, assim, eu também acabei, a minha vida pessoal acabou, né, indo muito junto, né, com essa vida profissional, assim. Então, não sei, assim, no primeiro momento eu teria bastante para falar como aluna, como professora, né, quero contar as minhas histórias aqui também, mas também não quero me atropelar aqui. Não sei se eu continuo, ou se eu passo a palavra para o Rubinei. O Rubinei pode nos contar mais alguma coisa? Eu sei que, né, dessa trajetória que ele teve, né, fora da instituição, aí, trabalhando como técnico, depois como engenheiro, né? Eu sei que ele tem uma história aí, que ele foi para o interior do Sergipe. Nos conta aí aquele como é que emagrece 21 quilos em pouco tempo. Pô, tem que ir para lá. Mas realmente, o meu primeiro emprego, como eu falei, foi na Máquinas Vitória, e eu fiquei só um mês aqui em Pelotas. A Máquinas Vitória é uma empresa aqui de Pelotas, hoje está até bem pequena até. Mas na época a Máquinas Vitória era uma empresa, ela constrói esses silos de armazenagem, de secagem de grãos, né? E ela tinha ganho uma concorrência lá no Nordeste, Norte e Nordeste, e contratou uma empresa terceirizada, só que a empresa terceirizada não conseguia terminar as obras, e era para a Cibrazen na época, e eram muitas obras, acho que eram 10 obras, eu acho. Aí tinha uma obra em Sergipe que não começava nunca, e eles me perguntaram se eu poderia ir. O engenheiro, que era o responsável na Máquinas Vitória, ele me conhecia. Na época, o Miguel Felberg trabalhava lá na Máquinas Vitória também, como técnico, né? E aí eles perguntaram se eu não poderia ir. Eu disse, olha, eu vou, não tem problema. Aí me mandaram lá para a cidadezinha de Poço Verde, o nome da cidade. Existe até hoje a cidade lá. Acho que deve estar igual como quando eu fui lá. Isso em 77. Não tinha água encanada, né? A gente tomava água da chuva. Quando eu cheguei lá, fazia 1 ano e meio que não chovia. Aí passava umas Foi de ônibus, né? Fui de ônibus. Saí daqui segunda e cheguei quinta. Feira de noite, lá em Poço Verde. Eu e o meu ajudante lá para... Fiquei 4 meses lá, emagreci 20 quilos. Olha, e não é porque eu não comesse, eu comia, mas não sei lá o que acontecia com aquele negócio lá. Só que lá eu não dormia, sabe? Porque eu me acordava às 5 horas da manhã e era 30 graus na rua. E aqui fazendo temperatura de hoje, assim, né? 5 graus, 4 graus. E tu só conseguia dormir depois da meia-noite, porque era um calorão, uma coisa horrorosa, uma coisa assim que não tinha condições, né? E aí, uma coisa interessante também, eu levei na época, né, eu tinha umas camisetas brancas que quando eu cheguei aqui eu botei fora, porque elas ficaram todinhas marrom, que a gente tomava banho com a água do rio, porque não tinha água, né? Isso que eu fiquei numa pensão, no hotel, que era a melhor coisa que tinha lá em Poço Verde, no caso, né? Então, são histórias, meu Deus do céu, né? Então, coisas que... Outra história aí, eu já era engenheiro, quando eu fui para a Telesc, eu trabalhei na Telesc em Lages, e a primeira vez que eu fui subir aquela serra do Rio do Rastro, não sei se o pessoal conhece, que a gente sobe 800 e tantos metros em
né, de nível eu acho que em 15 quilômetros, 10 quilômetros, sei lá quanto é que é. E eu me lembro que cheguei numa cidade chamada Bom Jardim da Serra. Eu nunca passei tanto frio na minha... Olha que eu não sou de ver frio, mas essa cidade aí, Bom Jardim da Serra, meu Deus do céu. Então, o extremo, um calor lá em Poço Verde e um frio que eu não aguentava. Mas realmente foi uma experiência muito boa. Aí, Chico, a gente aprendia a fazer quadros de comando ali, projetos, no nosso curso, né? A gente recém tinha saído, né? Aí me deram um quadro com 42 motores para eu testar. Aí eu saí, aí é que a gente vê como a gente tem um nível altíssimo de ensino, porque o quadro foi montado pela Siemens, tudo, e eu consegui fazer direitinho aquilo ali, claro, com a ajuda das pessoas, mas eu consegui, então o nível era bem elevado mesmo, como é até hoje, né, na instituição. Nossa, que história legal, Rubinei. Eu lembro que nesse período, quando formava ali na escola, a gente tinha opções, né? Ou eram as máquinas Vitórias, ou era Guerreiro, né? Ou era Indumec. Então, eu fui trabalhar na Indumec quando me formei, mas poderia ter ido nas máquinas Vitórias. Cheguei a ir lá, mas daí na opção fiquei ali do lado. Eram as opções assim que a gente tinha e se aprendia muito. E realmente eles mandavam as pessoas para os lugares. Eu lembro que uma vez eu fui para o meio de uma lavoura ver o problema de uma máquina, assim, do nada, assim. Eu tinha pouquíssima experiência e a gente tinha que se virar e acabava conseguindo, nem sei como, né? Mas enfim, é por causa que o ensino oferecido ele é bastante assim comprometido, intenso nas diversas áreas. Enfim, mas então, né, o Rubinei nos contou umas histórias, a Andréia também vai nos contar algumas histórias, porque tu fosse aluna, fosse estagiária também, o teu concurso, fizesse 2 concursos, né? Eu acho que é importante saber essa história, né? Porque tu passasse em 2 concursos e acabasse entrando por um outro campus e agora depois viesse para cá. Então, conta um pouquinho dessa tua trajetória também, e se tiver alguma peripécia aí para emagrecer, me avisa, porque eu tenho certeza que não só eu, mas muitos que estão nos escutando estão querendo, depois desse tempo de ficar em casa e comer, como é que a gente faz para emagrecer assim rapidinho? Será que vamos ter que ir todos para a cidadezinha essa do interior do Sergipe? Bom, assim, eu fui aluna, né, então entrei na eletromecânica e na época, né, o setor de manutenção da escola, ele era feito, né, ele era organizado pelos professores, pelos técnicos administrativos e pelos professores, assim. Né, atualmente não sei muito bem como é que está essa questão da administração, da manutenção, mas surgiu a oportunidade, então, de ter uma bolsa, de ser estagiária, como ainda hoje, até hoje, né, a gente tem esse programa de estagiários que eu acho que é algo fantástico, assim, que é um papel muito importante que o campus faz, porque oportuniza, né, que os alunos aprendam algumas ofícios, né, e também eles recebem lá um benefício, enfim, que vai certamente auxiliar, nem que seja numa passagem de ônibus, né. Então, isso é muito importante, e eu fiz parte disso também como aluna. Então, quando eu estava no curso de eletromecânica, teve uma seleção para ser estagiária, e eu e meus colegas, nós fizemos a seleção, e eu fui selecionada para trabalhar na manutenção elétrica do campus, né? E foi um período, assim, 2 anos e meio, né? Foi um período fantástico, eu aprendi muito, a gente não podia rodar, né? A gente tinha um compromisso com a questão da presença, isso, né, então era bem importante, assim, nós éramos bem responsáveis, né, quanto a isso. Bom, e assim, quando eu comecei, né, eu comecei na Coplan, né, e a Coplan, na época, estava muito envolvida com a construção da UNED de Sapucaia, né, que hoje é o campus Sapucaia, na época era a UNED de Sapucaia. E eu me lembro que eu desenhei algumas plantas, né, porque já estava mais no final do projeto, plantas elétricas, um desenho todo nanquim.
E isso lá na eletromecânica, né, eu já tinha aprendido porque eu sou canhota. E o normógrafo lá do Nanquim, né, tinha para quem era destro, né? E eu consegui, né, aquela habilidade e eu adorava desenhar nanquim. Por mais trabalho que desse, assim, eu tinha uma paciência assim artesanal para trabalhar no nanquim, né? Bom, depois que eu saí da Coplan, né, terminou lá o projeto da UNED, eu fui trabalhar na manutenção elétrica. Quem administrava todo o setor de manutenção da escola era o Antônio Signorini Pinto. E era um setor assim que funcionava muito bem, assim, eu me lembro que tinha toda a parte da marcenaria, eles faziam os móveis da escola, a parte de serralheria, e tinha, né, o setor de manutenção elétrica. Então era eu, o Carlos e o Ederson, que eram meus colegas de aula, né? Então nós ficávamos assim muito tempo juntos, toda manhã juntos, né? Então a gente trocava lâmpada, a gente subia em forros, lugares inimagináveis dentro do campus, a gente fazia manutenção, né? A biblioteca, eu me lembro que teve toda a reforma do auditório também, que nós participamos. Claro, tinha um técnico sempre responsável junto com a gente, mas nós era mão na massa mesmo. Todos os laboratórios de eletrônica tiveram ali fizeram toda a manutenção elétrica dos laboratórios de eletrônica, nós fizemos toda a instalação e também fizemos toda a parte de desenho, né, de projeto e tudo mais. Então, foram 2 anos e meio muito, assim, importantes, né, eu aprendi a trabalhar, digamos assim, no meio de várias pessoas, porque eu tinha 15, 16 anos, né, e já trabalhava lá no meio de todos os técnicos administrativos, né, como é que eram essas relações, então isso eu fui aprendendo na escola, né, como a gente se relacionar com as pessoas, chegar num setor, né, a gente tinha que chegar no gabinete do diretor, para nós era, né, às vezes a gente chegava num laboratório, então a gente tinha sempre que conversar, né, com essas pessoas, assim, isso foi bem importante, né. Um outro aspecto, assim, desse tempo de estudante, que eu acho que é importante falar, é que a gente almoçava todo mundo no refeitório. E até hoje, né, o refeitório continua funcionando, né, então acho que importante esse papel, né, que o campus tem na vida das pessoas, nesse papel social de auxiliar, né. Então a gente almoçava, trabalhava toda manhã na manutenção elétrica. Esqueci de falar, é bem importante, quem era o chefe da parte de manutenção elétrica era o Jair João Araújo, né, que hoje é meu colega de trabalho, né. Então, ele nos ensinou muito, assim, né, não só como professor, né, depois toda a parte também de automação industrial, ele foi meu professor, né, mas também na parte de chefia, né, e tudo mais, assim, essas relações foram muito importantes, foi uma experiência muito importante mesmo na minha vida. E, assim, a parte boa que eu vejo que até hoje tem é que, né, não sei em função da idade também, a gente tem relações de amizade que ficaram para a vida inteira, né? Até pouco tempo atrás eu me reuni com a minha turma de eletromecânica, que se formou há 25 anos atrás. Então, e a gente se vê, e é como se a gente tivesse se visto ontem, né? Pessoas que estão morando longe, porque ficou um vínculo de amizade muito forte. Nós trabalhávamos juntos, tinha vários estagiários, né, almoçávamos juntos, não eram todos, mas uma metade da turma fazia isso, e a gente tocava violão e cantava lá no saguão, naquele intervalo do meio-dia, né, cantava muitas músicas do Legião Urbana na época, assim, e de tarde assistia a aula, né, e assistia a aula pesada, assim, né, tive professores como Alvacir, professor Bonar, né, professor Carré, professor Paulo Costa, o Sandro, né, ele começou, na verdade, né, ele chegou a nos dar aula, o Henrique, o professor Jair e o Ottoni, eles já nos deram aula mais no final do curso, numa parte mais de automação mesmo, foi quando a eletromecânica ela começou na parte de sistemas de automação, bem importantes. O professor Ney Moura, né, muito conhecido como o nosso cachorrão, né, acabou sendo depois o nosso
paraninfo também, da nossa turma. O professor Mário, né, o Mário Farias, nossa, o Mário Farias, assim, como professor e depois como colega de trabalho, né, ele me ensinou muito, assim, também. Então, até eu não, é difícil a gente falar nomes, porque a gente pode esquecer de alguém muito importante, né, mas todos foram muito importantes naquela época. Então, né, a formação, como o Rubinei falou, ela é uma formação muito ampla, e que a gente consegue depois sair, né, e resolver problemas, né, que são, às vezes, nos colocam ali nos problemas bem sérios para os técnicos resolverem, assim, né? Então foi bem importante. Eu me formei com 18 anos, né, e fui para Porto Alegre. A família da minha mãe, né, a minha avó morava em Esteio, algumas tias em Porto Alegre, outras em Canoas, então para mim ir para Porto Alegre não era nada assim muito assim, que fosse muito complicado, né? Eu já conhecia. Mas eu me lembro que quando eu estava chegando em Porto Alegre, na Ponte do Guaíba, que eu olhei assim, né? Eu disse assim, nossa, agora eu vou ficar aqui para trabalhar, né? E aquele tamanho, assim, da cidade, assim, me deu um medo, assim, sabe? Então, 18 anos, né? A gente saía, como o Rubinei falou, a gente saía para trabalhar, eu sempre achei que eu seria só técnica em eletromecânica, né? Nunca pensei, vislumbrei uma faculdade, nada. Eu me formei numa época muito complicada, né? Foi a época que começou o Plano Real. Então, era uma época de muita recessão, né? Não tinha muito emprego, não tinha muitas oportunidades, bem diferente, talvez, da época que o Rubinei tenha se formado, né? Então, foi bem sofrido, assim, né? Eu acho que um outro aspecto importante de eu falar, antes de falar de Porto Alegre, é falar que também o campus Pelotas, a escola, né, foi muito importante na formação, assim, digamos assim, na percepção política da sociedade, do país, né. Quando eu estava dentro, né, como estudante dentro do campus, teve todo o movimento dos caras pintadas lá, do impeachment do Collor, né. Então, quer dizer, o Grêmio Estudantil, ele não tem ideia, né, de como ele ajuda nessa formação, né, de um pensamento crítico, né? Não estamos falando de partidos aqui, mas de um pensamento crítico em relação à política da sociedade, né? Então, que bom que nós temos novamente os grêmios lá atuando, os diretórios acadêmicos, né, fazendo um link do passado com o que ainda existe agora, né? Isso foi muito importante também na minha vida. Bom, mas voltando, né? Então, eu fui para Porto Alegre, trabalhei primeiro numa empresa que chamava Pirâmide Engenharia, era uma construtora. Trabalhava na parte de projeto elétrico industrial e também na parte de orçamentos, né? Então, tinha que fazer todo o levantamento de material, ir na indústria, fazer o levantamento, fazer o projeto. E quando eu estava trabalhando na Pirâmide, o salário não era muito bom, né? Exatamente por essa época de recessão do país, né? Surgiu uma oportunidade de trabalhar na Riocel, que agora mudou o nome, mas é aquela empresa de celulose que fica em Guaíba, né? Uma empresa grande, né? Guaíba, na verdade, é uma cidade, uma comunidade que se envolve muito ali, né, com aquela empresa. E fui trabalhar lá, né? Fui trabalhar lá de coturno, macacão, capacete, tinha um cabelão maior do que eu estou hoje, tive que cortar bem curto, porque não tinha como trabalhar, né, naquela atmosfera, né, que a gente tinha lá dentro da empresa, mas aprendi muito lá, né, trabalhei na parte de operação de equipamentos, né, operação industrial, né, passei por alguns setores lá de operação industrial, e hoje, né, como eu dou aula da parte de equipamentos industriais, eu acho que agregou muito, assim, né, os meus conhecimentos, assim, dentro do que eu trabalhei nessa empresa. Eu acho que é isso. Depois eu voltei para Pelotas, né, por uma questão pessoal, minha família está aqui, né, e aí
e construções elétricas aqui de Pelotas. Era uma empresa, né? A Engelco não existe mais. Trabalhei 2 anos e meio lá com o Birajara Terra, acho que ele foi professor na eletrotécnica. Também na área de projeto de redes, né? De alta e baixa tensão e de subestações também. Porque quando eu me formei, a gente ainda tinha, né, essa parte de conteúdo na eletromecânica. Hoje em dia, o curso de eletromecânica já não é mais tão voltado para essa área, né? É uma área mais é uma área da eletrotécnica, na verdade. Mas não vou me alongar, porque eu acho que o Rubinei deve ter outras histórias também. Com certeza, né? E tu foi falando aí, né? E eu fui lembrando, assim, porque eu entrei na escola, né? Bom, saí da escola em 76 e fui para o quartel. E aí prestei serviço militar junto com o tio da Andréia, né? Saudoso pai Germano Fischer, né? Aí fiquei 1 ano e meio, aí depois fui para Xerox, né? Aí voltei em 80, né? Eu e o Rubinei. Aí ele ia para a escola para estudar junto comigo, aos sábados de manhã, quando estávamos na Católica, né? E fui lembrando desse tempo de escola, assim, porque eu entrei como técnico em 79, né? Aí trabalhei no departamento de ensino, aí depois trabalhei na Coplan, no núcleo de projetos, também desenhando com nanquim. Aí depois dali eu passei pela manutenção elétrica, e aí saí da manutenção elétrica para dar aulas, né? Então, a gente vai recordando tudo isso, né? Que a Andréia passou, também passei por alguns setores aí, né? O Rubinei também deve lembrar de muitas coisas, até pode nos falar alguma coisa sobre esse momento que a gente vive hoje, da pandemia, né? Do isolamento social aí, que a gente sabe, para mim, eu acho muito mais desgastante, assim. Eu hoje estou no sindicato, né? E eu tenho tido reuniões assim. Hoje eu já tive 2. Né? Então a gente tem, assim, e vocês também, e tu inclusive na gestão aí, pode nos contar alguma coisa aí, que com certeza vocês, mesmo em casa, estão trabalhando mais do que estivessem na instituição aí. Então nos diz alguma coisa. Tá bem. Tá bom. Porque eu sempre disse que a escola faz muita diferença na vida da gente, né? E uma das diferenças que a escola fez na minha vida, e foi a escola técnica mesmo que fez, é que eu nunca conseguiria falar assim como nessa live aqui, quando eu entrei na escola técnica. Eu era de uma timidez. Se as pessoas olhassem para mim, eu era capaz de eu virar de costas, eu fazer qualquer coisa. E na escola, na disciplina de português, tinha a gente tinha que apresentar durante 5 minutos, lembra, Chico? A Janete deve lembrar também, não sei se a Andréia teve, e a gente tinha que apresentar para os colegas, falar na frente lá durante de 4 a 6 minutos, né? No mínimo 4, no máximo 6, mas na média 5, algum assunto que nos interessasse, a gente tinha que ir lá para se desinibir, porque na realidade, na época que eu e o Chico nós nos formamos, a gente era preparado para ser chefe. A gente realmente, o conhecimento que a gente tinha na escola, para a gente chegar, como não tinha, muito pouco engenheiro tinha, o técnico ocupava essa função realmente. Então, era uma das coisas, então eu nunca conseguiria. Isso a escola me deu presente durante 2 anos, e o meu nome ainda era com R. Então, era por ordem alfabética, e na época a gente estudou, as gurias vinham primeiro, te lembra, Chico? Primeiro era o nome das gurias, depois... Pô, eu era uma ansiedade, eu passava quase todo o primeiro semestre naquele desespero do dia que eu ia ter que falar. Então, olha só o que a escola faz por a gente, né? O que ela fez por a gente, assim. Mas quanto a essa parte aí, Chico, da pandemia, realmente, mas amanhã eu tenho uma reunião às 14. Então, a gente trabalha muito mais, é uma coisa impressionante, assim, né? Reuniões. Mas o que eu tenho notado, assim, ó, como eu sou muito otimista, eu realmente, eu penso muito assim nas pessoas, eu acredito nas pessoas. E eu acho que a gente vai voltar melhor. Eu acho que a gente vai conseguir os relacionamentos, o que a gente tem de preocupação com as pessoas, eu acho que a gente vai melhorar nisso aí, sabe? Eu acho que a gente precisava dar uma paradinha mesmo para a gente poder se dar conta das pessoas que estão ao redor da gente, que a gente tem que dar valor o ser humano, aquele que está ali junto com a gente, ajudando a gente, às vezes a gente nem dá bola muito assim. Eu acho que a gente vai melhorar, mas que a gente trabalha muito mais, nossa senhora, né?
E eu gostaria de de colocar, Janete, só como curiosidade, né? Por que que eu estou fazendo parte da gestão? Eu gostaria de colocar do Campus Pelotas. Eu fui coordenador de área física da eletromecânica e depois fui coordenador pedagógico. E num dia lá com o coordenador pedagógico, estávamos o Carlos, eu, tinha mais duas pessoas que eu não lembro quem, acho que o Alisson e mais uma outra pessoa. E a gente falando, porque a gente tem que fazer tal coisa, por que a gestão não faz não sei o que, não sei o que. E eu olhei para o cara e disse assim, tá, mas a gente reclama tanto, então por que a gente não se candidata lá e não vai lá e tenta fazer? Foi um erro meu, porque aí a gente ganhou a eleição e agora tem que estar fazendo. Não, eu estou brincando, eu tenho muito orgulho de ser da gestão do Campus Pelotas. Eu posso até fazer, a gente pode até fazer coisa errada, não tem problema, mas a gente faz tudo de coração, porque a escola representa muito para nós. E a gente trabalha mais na pandemia, trabalha muito mais, a gente faz reunião, às vezes tem 3 reuniões no mesmo dia que consegue participar, né? Mas realmente isso angustia muito a gente, principalmente agora esse momento que a gente está vivendo agora. Agora eu estou com o meu celular aqui, o cara me mandaram aqui que a gente está em bandeira vermelha. Pelotas passou para bandeira vermelha aí no estado, aí no caso, né? A partir de terça, no caso, né? Então, isso, imagina as alterações que a gente vai ter que pensar. A gente estava pensando uma coisa, olha, por que a gente já vai ter que fazer tudo de novo? Mas a gente tem que fazer, né? Não tem jeito, né? Se a gente assumir uma responsabilidade na escola, a gente tem que fazer. Mas realmente que a angústia é muito maior, eu tenho notado assim, de todo mundo, assim, eu procuro me manter calmo, procuro tentar ajudar as pessoas no que eu posso, né, assim, mas realmente a gente nota assim que tem uma angústia de querer resolver isso, porque a escola é um lugar que tu tem prazer de ir, né? O Campus Pelotas é um lugar que tu tem prazer de estar lá. Os teus colegas, os teus alunos, dos técnicos administrativos, quantas pessoas, dos terceirizados, pessoas queridas, assim, sabe? Que a gente sente uma falta tremenda, né? Eu sempre eu brincava com a Andréia, antes da gente parar ter essa parada aí, paralisação das atividades, que na realidade, quando começou esse negócio, que não podia mais abraçar ou beijar, que eu era o coronavírus lá da eletromecânica, porque eu tenho prazer em abraçar as pessoas, sabe, de cumprimentar as pessoas. E eu dizia, André, daqui a pouquinho vou me proibir de fazer essas coisas, porque a gente não tem esse contato assim, né? Então, essa angústia, eu tenho certeza que está todo mundo nessa situação. Mas, Chico, eu acho assim, ó, tudo que a gente sempre faz pensando em melhorar. Então, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, se a gente tiver que ficar mais um tempo sem presencial, um remoto, sei lá de que maneira que vai ter que ser, ou não vai ser, a gente vai ter que fazer. É assim que tem que ser, né? Não tem outro jeito. Oi, André. Então, eu posso falar um pouquinho só para pegar o gancho do Rubinei? Isso. Posso? Não, é só essa questão da angústia, né? É algo que me preocupa. Porque a gente lá na eletromecânica, eu sinto como se fosse parte da minha família. E a gente chega e cumprimenta todo mundo. Os alunos, né? A gente abraça. E como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Então, é uma angústia isso que a gente tem, né? Claro que o carinho ele não precisa ser só no abraço, a gente vai ressignificar isso, vai encontrar uma outra maneira. Mas realmente, né, certamente nós todos, né, a gente faz essas reuniões, está se reunindo para tentar achar o melhor caminho, né. Eu fiz 3 grupos de WhatsApp lá com os meus alunos, né, e eu converso com eles, eu sempre coloco assim, puxa, estou com saudade de vocês, porque a gente se acostuma a estar lá dentro do campus, né, é uma segunda casa. E então, e a gente também, né, gosta muito, normalmente, de ter o controle da situação. E agora, todos nós não temos mais controle nenhum, porque a gente não sabe, né? É um tempo de incertezas, assim. Mas eu também, Rubinei, né? E conversar contigo, às vezes, é muito importante, outros colegas também lá da eletromecânica, nesse sentido da gente tentar voltar melhor, né? A gente saber, né, quais são os nossos obstáculos, os nossos erros e tentar se reinventar e tentar melhorar. Também acredito nas pessoas, também acredito que vai acontecer isso.
A angústia realmente tem atribulado muitas pessoas que a gente vai conversando nesse período, e a demora, às vezes, o pessoal quer que as coisas aconteçam assim, de uma hora para outra, mas a situação que a gente está vivendo não tem solução para outra. E assim como tem pessoas que poderiam até ter as atividades remotas com alguma facilidade, tem professores que não estão preparados, às vezes, para trabalhar à distância, e tem alunos que não têm como trabalharem à distância. Imagina ter aula no celular, ou nem celular, às vezes a pessoa não tem nenhum lugar na casa para ficar tranquilo, como é que vai estar? São muitas coisas que têm que serem levadas em consideração, e é por isso que a demora de se propor alguma atividade que venha a retornar, assim, não uma normalidade, mas algum vínculo mais efetivo entre os professores e os próprios estudantes. Mas vai acontecer, e tenho certeza, Rubinei, que muitas e muitas pessoas vão querer o teu abraço e o teu beijo na sala dos servidores, nos corredores, e estão ansiosos para esperar este momento. E a gente, às vezes, precisa da ausência para sentir o quanto aquela pessoa, aquela instituição, ou aquele trabalho que tu realiza é importante na vida da gente. E eu estou revendo, né, nas tardes, a única coisa que eu olho mais na televisão, além do jornal, é o Eta Mundo Bom. E no Eta Mundo Bom diz tudo que acontece de ruim nessa vida é para melhorar. É para melhorar. Então, que a gente saiba tirar o melhor proveito daquilo que está acontecendo. Seja para fazer uma reflexão e poder ser solidário com alguma pessoa, alguém que está precisando, seja para tu refletir sobre as tuas ações, o teu modo de ser, a tua disciplina, como tu trabalha com os estudantes, qual é a ligação dos projetos, enfim. É um tempo precioso significar também os nossos currículos e a nossa forma de trabalhar com os estudantes. Mas, enfim, então está sendo muito bom conversar com vocês e buscar essas histórias todas à tona. Bueno, uma coisa que me institui assim, uma curiosidade, porque é uma coisa que também passa na minha vida, é a questão da gente ser mulher, né, Andréia, e estarmos num curso onde, basicamente, o maior número de pessoas, estudantes e professores, e tanto na indústria também, são do sexo masculino. Então, nessa área de questão de gênero, tu tivesse algum desafio, problema, alguma questão que tu tivesse que superar, contar, até para que as nossas estudantes que estão no curso, né, de eletromecânica, ou nos outros cursos técnicos que são basicamente mais optados pelo sexo masculino, e que elas poderiam ser um incentivo, inclusive, para elas continuarem nessa luta, nessa batalha, e saber que não é só elas que, de repente, passam por alguma coisa, mas que muitas pessoas passaram, e como é que elas, de uma certa forma, superaram tudo isso e chegaram onde estás, né? Tu que disseste que veio lá do Cerrito, e de uma família humilde, e que hoje está como professora, coordenadora, tem toda a formação acadêmica para pesquisa, enfim, né? Então, tantas barreiras e tantas coisas tu vencesse, sendo mulher, qual é o recado que tu poderia dar, deixar nesse sentido para as nossas estudantes? Eu acho que o grande recado, assim, né, que eu gostaria de deixar para as nossas estudantes, né, é que nós somos tranquilamente capazes, né, que a gente nunca deve se questionar, né, porque se eu sou mulher, por que eu não posso fazer isso? Eu posso, né, e tanto a gente pode, né,
que hoje, né, eu estando na eletromecânica, é um exemplo disso, trabalhando, né, em muitas áreas bastante masculinas, né, eu sou um exemplo disso. Então, é muito possível, sim. Se é difícil, é difícil. Né? Eu vou te dizer assim, eu não sei como é a tua história, Janete, mas eu tenho impressão, às vezes, né, mas eu acho que já passou, mas eu já tive mais essa impressão, assim, que quando a gente é mulher, se a gente vai fazer uma aula, a gente precisa fazer ela muito bem feita e a gente precisa estudar muito. Parece que para a mulher o erro é mais cobrado, né? Então, se eu tenho um colega que dá uma aula exatamente igual a minha, que eu sei que isso não vai acontecer nunca, mas imaginando essa situação hipotética, provavelmente a aula dele faça mais sucesso que a aula da mulher, né? Então, a mulher ela tem que fazer o seu melhor, né? Isso nos desgasta muito, né? Isso nos desgasta muito. Mas eu vou te dizer, assim, que eu tive a sorte, né, de ter um relacionamento onde isso nunca interferiu, né? Eu e meu marido, a gente sempre fez as nossas coisas, assim, primando as vontades um do outro, sem nenhuma, assim, como é que eu vou dizer, sem nenhum obstáculo, né? O Sandro nunca me deixou mal com isso, assim, com algum obstáculo. Eu sou mulher, eu não posso ir para charqueadas, né? Porque eu fui para charqueadas estando casada, não aconteceu. E na eletromecânica, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para responder, né? Mas atualmente eu não sinto nenhum tipo de assim, de diferença pela questão do gênero, né? Eu acho que nós, mulheres que estamos lá na eletromecânica, nós sabemos o nosso lugar e os nossos colegas nos respeitam como profissionais, né? Como mulheres também, né? Porque temos todo um outro lado aí de ser mãe, né? De outras responsabilidades, né? Então, acho que é isso, assim, Janete, assim, eu acho que essa questão do gênero, ela tem sido melhorada, né, a cada ano. Hoje mesmo, a gente tem alunas que trabalham na John Deere, na área de manutenção, nós temos alunas que trabalham na área de manutenção na Nestlé, né, há um tempo atrás, talvez muito em projeto. A Daniela, que se formou comigo, ela é operadora da Riocel, né, hoje da empresa lá de celulose, e ela deu a partida quando fizeram a empresa nova. Então, nós achamos o nosso lugar no mercado e temos o respeito por isso, assim. Eu posso dar uma palavrinha? Claro, Rubinei. Posso complementar? Tá. Não, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho da Andréa ser coordenadora lá do curso, ela sabe disso. Assim, eu fui uma pessoa que muito incentivei ela quando ela quis, né, ela se candidatou a ser coordenadora. Eu disse para ela que ela teria imensa capacidade, eu sempre acreditei, né? E eu acho assim que lá na eletromecânica, quando a gente recepciona as escolas, a gente tem aquele projeto de recepção às escolas de ensino fundamental, quando vão lá visitar o campus, né? E eu sempre digo para os alunos e para as alunas, estudantes que vão lá, que a eletromecânica é um lugar onde todas as mulheres são tratadas como rainha. A gente tem tanto orgulho, porque a gente a gente sempre teve poucas mulheres lá. Desde que eu entrei lá, realmente tinha professoras, são 4 professoras, eu acho, e alunas a gente não tinha muito, assim, sabe? Entrava 1, 2 por turma e tal. Então, cada vez que eu vou lá, e quando começou a aumentar, que as meninas começaram a ir lá conhecer a eletromecânica, começaram a olhar a eletromecânica, o que era a eletromecânica e tal. E eu sempre digo isso. E eu acho, Janete, assim, ó, que realmente o que a Andréa diz, infelizmente, hoje ainda acontece isso, que a mulher realmente, quando vai fazer alguma coisa, e ela quer, a gente sabe que ela tem capacidade, mas normalmente
a exigência, às vezes, é maior. Eu acho um erro, mas, às vezes, acontece isso, né, na sociedade, assim. Mas eu digo para a Andréia, assim, eu tenho um orgulho enorme dela ser a coordenadora do curso de eletro. Acho que ela faz um trabalho belíssimo, a gente tem feito muitas reuniões, né? Então, né, a Giane também foi coordenadora lá do curso, eu fui área física da Giane, né? E eu acho, André, eu já disse para ela assim, tu está fazendo um trabalho maravilhoso, André. Uma coisa assim, nessa época de pandemia mesmo, a gente poder contar com reuniões, a gente poder estudar isso que tu estava falando, Janete, da gente estudar os nossos currículos, estudar nossas disciplinas, a gente está fazendo tudo isso lá na eletromecânica e o comando é da Andréia, né? Então, claro, todo mundo colabora, mas quem coordena, né, quem nos mostra, normalmente diz, quem sabe a gente faz uma reunião tal dia, é ela que faz, né? Então, eu tenho muito orgulho, vou te ser bem sincero, e tenho muito orgulho, a Janete sabe disso, eu sou um fã da Janete, né? Até porque eu acho assim, quando eu falo do campus, e as pessoas que são do campus, eu tenho um amor tremendo pelo campus Pelotas, que as pessoas que estão lá, para mim, são meus irmãos, são parte da minha família, todo mundo é parte da minha família. Então, eu tenho orgulho mesmo, sabe? Tá com duas mulheres aqui, pô, a Janete e a Andréia, pessoas maravilhosas, assim. Então, só queria complementar o que a Andréia falou. Realmente tem uma cobrança, isso é uma coisa da sociedade, mas isso vai mudando, já está mudando, né? Mas é assim mesmo, eu acho. Essa questão de gênero, de raça, né? Claro, tem evoluído, mas eu acho que tem sido muito lento ainda, né? Eu acho que a gente precisa avançar, a gente tem avançado, mas eu acho que ainda é pouco, né? Mas eu gostaria de falar também, né, já que o Rubini é da gestão do campus, né, sobre o protagonismo que o Instituto teve quando a gente suspendeu as aulas, né? Fomos, acho que na região, fomos a primeira instituição, né? E eu acho que fizemos o correto, né? E estamos agindo corretamente, porque o importante é a vida, né? A gente só vai poder voltar quando isso passar, quando a gente tiver a certeza que a gente não vai estar colocando os servidores docentes e técnicos e os discentes, os nossos alunos, em risco, né? Muitas coisas a gente vai ter que fazer aí, e semana que vem a gente tem uma reunião do Conselho Superior, que a gente deve estar discutindo aí, né? E avançando para que a gente possa estar construindo democraticamente aí uma volta quando for possível aí, né, da melhor forma possível, né, e que não se exponha às nossas vidas, as vidas de ninguém aí, tanto dos docentes como dos técnicos aí. Vocês também, André e o Rubinei, poderiam estar falando alguma coisa sobre isso para a gente aí, e para os nossos alunos, que com certeza tem alguns alunos aí assistindo aí. Nossos colegas, a gente sabe que tem um número bastante grande aí assistindo a live. Se a André me permite, eu posso falar, André? Tá. Então, eu vou falar, assim, não como gestão, porque eu faço parte da gestão, mas, em primeiro lugar, eu sou professor EBTT, eu sou professor da eletromecânica, sou professor no campo. Mas o que eu digo assim, Chico, a nossa gestão, só dizendo, a gente é de ouvir, né? A gente gosta muito de conversar, né? Eu sou assim, né? A Andréa sabe, lá no curso mesmo, quando a gente tem algumas divergências, isso é a coisa mais normal que tem em relacionamento, eu sempre procuro ouvir, né? Quanto a essa questão aí da gente ter parado, a gente fez uma reunião do Concamp, era um assunto, a gente trocou o assunto numa sexta-feira, no dia 13, se eu não me engano, de março, e a gente trocou com a coisa, o Carlos e a gente, assim, e a gente resolveu que a gente iria parar. Mesmo, vou te ser bem sincero, agora eu vou contar um segredo, mesmo que o IFSU não parasse, o Campus Pelotas ele ia parar, porque a gente tinha decidido que a gente não ia continuar, e vou te dizer por quê. Porque, mal ou bem, a gente, como a Janete falou, as coisas que acontecem com a gente são sempre para o bem da gente. Nós passamos por momentos muito difíceis ali no campus, coisas que nunca tinham acontecido na nossa gestão, por exemplo. Tivemos aquele problema da caixa d'água, tivemos um problema com o transformador, então a gente aprendeu com isso, né? E aí, na realidade, quando aconteceu isso, a gente pensou assim, não, a gente vai parar se
nem que seja uma semana. Depois a gente vai ver se o resto do pessoal não parar ou se arrumarem uma maneira da gente continuar, a gente continua. Mas a gente vai parar. A gente tinha definido que a gente ia parar. Mas aí a gente entrou em contato com a reitoria e o Carlos foi chamado lá na reitoria e lá na reunião, né, com o Brode, com o pessoal lá, eles resolveram também que o Instituto iria parar, né? E aí a gente... Então, porque eu acho importantíssimo. Essa coisa da ansiedade que a gente estava falando, por exemplo, tem uma ansiedade ao contrário. Tem pessoas que tu fala, tu vai retornar de alguma maneira, e aquela pessoa fica numa ansiedade, numa coisa que ela não sabe o que fazer, sabe, assim, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado aí, né, Chico? Então eu acho assim, agora mesmo eu estava dizendo, a gente passou para a bandeira vermelha, sabe-se logo que vai fechar tudo. Quer dizer, não sei se vai fechar, mas a bandeira vermelha não pode ter shopping, não pode ter um monte de coisa que não pode estar aberto, né? Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem, né? Por isso que talvez essa reunião do Consul é numa hora, importantíssimo, tu ver, a região vai estar em bandeira vermelha, e eu falo do Campus Pelotas, porque a quantidade de pessoas que são envolvidas com o Campus Pelotas é uma coisa impressionante. Por exemplo, eu não tenho certeza agora, mas se não me engano, a gente atinge 15 municípios ao redor aqui de Pelotas. Então, tu imagina uma pessoa lá de Pinheiro Machado, os estudantes, eles estão esperando para saber o que vai acontecer. Eu tenho um grupo de WhatsApp, como eu dou aula para os alunos que são formandos, que eles me mandam mensagem todos os dias, naquela ansiedade. Eu me coloco no lugar deles. Eu me lembro quando eu era igualzinho a eles, eu estava lá para me formar. O desespero que eu estava para me formar. Então, esse momento eu acho que vai ser um momento muito importante e a decisão tem que ser humana, sabe? A gente tem que ouvir, principalmente ouvir, né? Antes da gente dar qualquer opinião, eu aprendo muito. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eu ouço muitas pessoas, embora eu já tenha 62 anos, mas eu conheço pessoas que são mais velhas que eu, e eu ouço muitas pessoas que têm mais idade que eu. E esses dias aqui em casa estava um pedreiro fazendo um serviço e ele me disse uma coisa, uma pessoa humilde, não posso dizer, mas uma pessoa, ele me disse assim, professor, hoje, o problema hoje é que tem muita opinião e pouca argumentação. Eu fiquei olhando para o cara assim e pensei, pô, esse cara é filósofo, ele não é nem pedreiro. Porque realmente é isso, é muita opinião sobre, às vezes, desconhecimento total das coisas, né? Assim, daquela ansiedade de querer fazer. Então, eu acho que vai ser muito importante, essa reunião vai ser importantíssima do Consul, porque vai trocar opinião e ser humano, usar a empatia, te coloca no lugar do outro e pensa bem na decisão que vai tomar. E eu vou fazer uma propaganda da nossa gestão. A nossa gestão é assim, a gente se coloca muito no lugar dos outros, a Janete sabe, o Chico também já foi chamado, mas a Janete mais vezes. A gente pediu ajuda, muitas vezes, para a Janete. A Janete é uma pessoa que tem experiência em gestão, uma pessoa que é muito legal, assim, uma pessoa que ouve bastante, então, e eu acho que isso que é o mais importante. E eu acho que isso eu aprendi na escola técnica. Eu fui aluno do Padre Ozzy, nós somos alunos do Padre Ozzy, né, Chico? Então, a gente tinha uma disciplina do Padre Ozzy. Eu encontro a Cleonita dando aula no mestrado. Aí ela passa lá na sala, quando chega lá para tomar um cafezinho. Cara, ela me chama de filho. Isso para mim é o maior orgulho que eu tenho. É uma professora minha me tratando desse jeito. Então, é assim que eu procuro tratar todo mundo. É assim que eu procuro tratar a Andréia, que eu admiro muito, eu digo para ela, né, que ela tem uma capacidade enorme, por isso que ela está na coordenação da eletromecânica. E é assim que eu admiro as pessoas. Eu acho que tem que ser assim, Chico. Eu acho que a pandemia está nos... Isso que eu acredito, que a pandemia está fazendo com que a gente pense mais e a gente ouça mais. Que a gente se preocupe mais com o outro um pouquinho, né? O próprio uso da máscara, esse dia eu estava falando com a minha filha, ela dizendo, pô, pai, por que tu usa a máscara toda hora? Porque eu estou protegendo o outro, eu não estou protegendo a mim. A máscara é para eu proteger a outra pessoa. Cara, eu estou me protegendo também. Mas eu, usando a máscara, eu protejo mais o outro. Então, é isso que eu acho que vai ser solidariedade. Eu acho que é isso aí que é coisa muito importante. Sabe? Não sei se me estendi muito. Andréia, tu vai colocar um pouco sobre isso e também pode falar um pouquinho do teu início, quando tu ingressou na instituição, né, lá em Charqueadas, quem sabe uma palhinha de lá. Sim.
Perfeito, Rubinei, assim, só para né, para fazer o gancho desse assunto, eu acho que o campus e o Instituto, eles se colocaram muito bem, né, protegendo vidas, não tiveram uma atitude, assim, de negligência, nem negacionista em relação ao que está acontecendo, em relação a essa pandemia, que realmente é séria, né. Então, é o papel social, o papel ético, né, que o campus e o Instituto, né, o IFSUL tem com todas as pessoas que circulam, né. Só no campus de Pelotas mesmo, pelo que eu tenho ouvido falar, nós temos em média uma circulação de 5.000 pessoas ali, nos 3 turnos, né. Então, são 5.000 pessoas que estão, digamos assim, protegidas, né. Claro que a gente sabe que muitos precisam trabalhar, que não tem como ficar totalmente em isolamento, né, mas os nossos governantes têm esse papel também, né, e ser gestão agora, nesse momento atual, é muito difícil, porque tem que tomar essas decisões, né, e a gente, obviamente, tem que primar pela segurança, né, da saúde, a segurança da vida, né. Também compartilho contigo, Rubinei, a angústia dos alunos, eu tenho conversado com eles, né. Acho que algumas soluções não ótimas a gente vai conseguir, então essa reunião que vai ter semana que vem com Camp, né, e depois com SUP, elas serão reuniões muito importantes, mas compartilho contigo dessa questão que primeiro a gente tem que ser humano, né, a gente tem que ser humano, é isso. Bom, eu não podia sair daqui, já que a gente também está falando da história, né, do campus, de dizer que eu fiz engenharia agrícola, né, minha graduação em engenharia agrícola, eu ainda trabalhava na Engel quando eu entrei na engenharia agrícola, entrei em 96, né, e eu não poderia deixar de citar uma pessoa que foi a Ângela Maestrini, que foi uma professora muito importante, porque eu fui bolsista lá também, na faculdade, do PET. O PET era um programa especial de treinamento mantido pela CAPES. Então, veja como esses programas governamentais, eles são importantes, né? E quem foi meu colega no PET, na engenharia agrícola, foi o Alisson Ferreira, né? O Alisson, nós somos colegas de faculdade. E nesse programa a gente aprendia a ser professor, né? Então, nós aprendíamos a parte de ensino, pesquisa e extensão. Nós tínhamos que trabalhar nessas 3 frentes. Então, as primeiras aulas que eu dei foi para os meus colegas de faculdade de cursinho de Word e Excel, né? Foi a minha primeira experiência. E a Ângela, ela tinha ela era tutora, né? Então, ela falava assim, Andréia, tens capacidade. Agora eu me lembro. Então, assim, olha, vamos fazer esse trabalho, tu consegue? E aí, uma vez a gente foi fazer uma pesquisa lá, que era o conforto térmico de instalações para suínos. Então, a gente tinha que ir lá na Granja, no Retiro, lá fora, né, na verdade, tinha toda uma instrumentação ali, né, sensores de temperatura, enfim, e tinha que apresentar o trabalho num congresso, e eu disse assim, mas eu não consigo, eu tinha muito medo, assim, de apresentar, né, e ela disse, não, ela e a professora Maria Teresa Poway, né, irmã do professor Poway da Edificações, as duas, assim, não, tens capacidade. Então, eu tive mestres, assim, na faculdade também, né, o Alfredo Dávila também, enfim. Então, foi na engenharia agrícola que eu comecei a pensar em ser professora e entrei no mestrado, né. Quando eu saí da engenharia agrícola, eu fui chamada na Josapar, mas optei pelo mestrado, né? Fiz mestrado na engenharia oceânica, na FURG, onde eu tive um exemplo de orientador e de orientação, que foi Lauro Cagliari. O meu trabalho foi a Orla do Laranjal, né? Então, desde a Z3 até a Barra da Lagoa, a gente estudou a parte de circulação de água e de transporte de sedimentos ali da praia, né? O que acontece, por que o barro duro está diminuindo, por que está aumentando, né, ali a praia do Santo Antônio, ali, né, perto da Barra. Então, foi um trabalho muito interessante,
E quando eu estava no mestrado, eu fiz a formação pedagógica no Cefet. E aí foi que eu fui estagiária na eletromecânica, dei aula lá naquele estágio que a gente fazia na formação pedagógica, né? Então foi uma experiência, foi aí que comecei a me interessar, né, em ser professora. Lá em 2003, 2004, quando começou a expansão de todo o sistema educacional do país, digamos assim, né, começaram a surgir os concursos públicos. E aí fui eu e que muitos outros colegas, né, da época que eu estava na faculdade, a gente começou a se inserir, digamos assim, a gente começou a ter a oportunidade de trabalhar, né? Então, por isso que essa expansão ela foi tão importante. Eu fiz 2 concursos para eletromecânica, não passei em nenhum, né? Eu fiz um concurso para mecânica, né? Fiquei em 3º lugar. E mais ou menos na mesma época, ali 1 ou 2 semanas de diferença, eu fiz o concurso para charqueadas, para o curso de mecatrônica, onde eu fiquei em 1º lugar, para dar aula na parte mecânica. E aí, em charqueadas, eu fui chamada, e eu fui trabalhar em charqueadas, né, que foi, na verdade, a live da semana passada, que o pessoal falou da formação do campus, e eu me lembrei tanto daquela época, assim. Foi uma época de muito aprendizado profissional, assim, né? Porque a gente montou o curso de mecatrônica, né? Toda a grade curricular. Então, teve ali... Eu trabalhei, assim, com colegas que tenho muito boas lembranças, né? Na área de mecatrônica mesmo, o Márcio Bender, né? O Vinícius, que agora é o Vinícius Kunda Eletrônica, o Frank... o Daltro, né? Então, tive muitos colegas, né? Também da parte do ensino médio, ali a Lilian, o professor Milton, de física, o Jorjão, né? Da educação física. Aprendi muito com todos esses colegas, então foi uma fase de muito aprendizado, né? Mas foi uma fase muito difícil da minha vida pessoal, assim, de muita solidão, e também desse ir e vir, Pelotas, charqueadas, e não sabia mais onde era a tua casa, e uma confusão, né? Mas eu vejo que hoje o campus, né, ele está lá inserido dentro daquela comunidade que foi tão difícil, né? Porque na eletromecânica, eu esqueci de falar, mas eu fui substituta de 2004 a 2005, nós dávamos aulas para os alunos do pós-médio. Quando eu cheguei em charqueadas, eu dei aula para adolescente. Então, foi difícil, assim, né, também para mim, né, e então todas essas dificuldades que a gente tem na vida de professor, assim, como elas nos ensinam, né, foi bem o que a Janete falou ali antes, né, então só para tentar, né, colocar um pouco da história aí, até eu chegar na eletromecânica de novo, foi em 2008, né, que eu voltei. Na época, estava abrindo o campus Bagé, então o professor Gabriel Bruno, que era da eletromecânica, ele foi transferido para Bagé, sobrou a vaga na eletromecânica, e eu, né, falei com a Gisela, falei com o José Arthur, na época ele era o coordenador, e eu voltei para a eletromecânica, né. Eu voltei para minha casa, né, para minha família, a vida meio que ficou na tranquilidade, né? Em 2009 veio o Leonardo, aí já bagunçou tudo de novo. Mas para uma coisa muito boa, né? Que é um filho na vida da gente. E por eu ser mãe, né? Que eu acho que hoje eu consigo entender muito bem, né? Eu dou aula para o integrado hoje de uma maneira diferente que eu dava aula para o curso integrado em charqueadas, né? Porque a gente vai aprendendo, né? E o tempo vai ensinando a gente também. Isso é importante, assim. Então, só para falar para vocês assim, que essa expansão ela foi muito importante, né? Muitos colegas hoje estão aqui com a gente por causa da expansão do ensino. Com isso chegamos a lugares onde, de outra forma, muitas pessoas não teriam condições de ter uma profissão, de terem também essa mudança de vida que a escola forneceu para vocês, para mim, para o Chico e para todos aqueles que até então a gente tem entrevistado aqui. E, bom, nós já estamos nos aproximando do final, né? Parece que passa tão rápido e é tão bom ouvir essas histórias
e trazer à tona coisas que pessoas que passaram nesses bancos escolares, que são servidores hoje, não fazem a mínima ideia do que já se passou aí dentro, de quem são as pessoas que estão aí no dia a dia, que estão se dedicando, trabalhando com os nossos estudantes, sendo colega e assim por diante. Mas também a gente gostaria de deixar registrado aqui, até para quem nos ouve, que não é só o público interno, isso é para todas as pessoas da sociedade que querem conhecer um pouco mais de quem é essa escola, que ela não é uma escola para elite, não é uma escola para dentro, ela é uma escola para todas as pessoas que quiserem vir buscar uma qualificação, uma formação profissional e tecnológica, e que hoje recebi a informação, inclusive, que o Campus Pelotas teve o primeiro doutorado, né, na educação profissional aprovado, e assim, graças ao excelente trabalho que os servidores desempenham, a sua produção, o seu cuidado, né, com a educação. E eu gostaria que vocês, os dois, né, um complementasse o outro, talvez começasse pelo Rubinei, depois na Andréia. Antes da pergunta, vou só fazer um comentário da minha ligação com o curso de eletromecânica. Eu também fui substituta do curso de eletromecânica em 1995. Quando eu voltei da Itália, em junho, teve o Isotone saiu para fazer mestrado, e aí teve um concurso para substituto, e digamos que eu era a única pessoa que dava tudo na mesma disciplina, AutoCAD, CNC e CLP. Na verdade, AutoCAD e CNC eu dominava. CLP, eu fiz cursos rapidíssimos, porque era o último conteúdo da disciplina, para poder dar essa disciplina no curso de eletromecânica. Então, tenho um carinho especial também, porque também fui parte dessa casa. Mas, enfim, o que eu gostaria mesmo agora é que vocês falassem as modalidades de ensino. A eletromecânica é um curso técnico que tem modalidade de ensino. Então, como é que ele é? Ele é semestral, ele é anual, ele é integrado, ele é pós-médio, é subsequente, enfim, só isso aí para as pessoas também que nos assistem conhecer quem é, né, e como eles podem vir, qual formação eles podem buscar junto a esse curso. Começa pelo Rubinei, complementa a Andréia, ou ao contrário, como vocês preferirem. Se a Andréia permitir, eu começo. Pode ser, Andréia. Eu tenho que pedir autorização para a coordenadora, né, Janete, porque ela é minha chefe, né? Então, assim, ó, não, o curso de eletromecânica, ele, na realidade, hoje ele existe ainda em 3 modalidades, né? Mas tem uma que a gente está terminando ela, né? Ela não vai existir mais, ela ainda existe, mas ela vai acabar, que é o concomitante. Aquele que o aluno entrava antes, quando ele tinha já o primeiro ano do ensino médio, aí ele podia entrar. Hoje, a eletromecânica, basicamente, tem 2 modalidades. Ele tem o curso integrado, que é no diurno, e o curso subsequente, que é no noturno. O integrado é o aluno que tem o 9º ano, né, termina o 9º ano, e ele vai entrar para fazer o ensino médio, então ele vai fazer o ensino médio integrado, pode fazer lá na eletromecânica. Atualmente, ele ainda é ofertado alternadamente, um semestre pela manhã e outro à tarde, né, porque a gente não tem, a demanda é muito grande, a gente não tem capacidade de atender todos os estudantes que querem entrar no Instituto, no Campus Pelotas. Então, alguns cursos são ofertados assim, na modalidade integrada. Integrado não quer dizer que seja manhã e tarde que o aluno estuda, ele estuda num turno só, né? Mas é integrado porque ele faz o ensino médio e faz o ensino e sai com o ensino técnico juntos, né? É 4 anos, né? Esse aí. E nós temos o subsequente, que é aquele que o aluno já tem o ensino médio e aí ele faz as disciplinas técnicas, basicamente, que é à noite, né? Que eu tenho muito orgulho da gente ter o subsequente em vários cursos técnicos ali no nosso campus, porque esse aí me lembra muito o nosso tempo, né, Chico? Esse aí muda a vida das pessoas que muitas já até deixaram de estudar há muito tempo, nem pensavam mais, e eles retornam nessa modalidade aí, e por isso que eu tenho um orgulho, um amor tão grande pelo Instituto, no caso, pelo Campus Pelotas, da gente poder ofertar isso ainda para as pessoas.
Não é só o curso de eletromecânica, tem outros que tem também, mas é uma coisa muito importante. Então, esse é em 2 anos. O aluno faz, né, faz em 4 semestres e o integrado em 8 semestres. Né? É assim que funciona lá a eletromecânica. Não sei se a André quer colocar mais alguma coisa que faltou. Não, só para complementar, né, hoje, na modalidade do subsequente, nós temos 150 alunos. Eu digo que são os nossos alunos trabalhadores, né? São aqueles pais de família, mães de família, aquele pessoal que trabalha o dia inteiro e vem de noite estudar, é um curso noturno, né? E faz 1 ano e meio, 3 semestres, que nós começamos a fazer um sistema de matrícula por disciplina. Então, o aluno, quando ele entra, automaticamente ele é matriculado em todas as disciplinas, mas ele pode optar por fazer 3, 4, 5 disciplinas em cada semestre. Claro que se ele não fizer o semestre integral, ele vai levar mais do que 2 anos para se formar. Mas, às vezes, é aquele aluno trabalhador, né, que tem filho, enfim, que ele não consegue ter tempo para estudar. Então, o curso foi repensado na matrícula por disciplina, exatamente para tentar solucionar, né, um problema que a gente tem, que não é só da eletromecânica, mas que nós temos um problema sério, né, que é a questão da evasão, né, escolar, que é o aluno desistir lá no meio do curso. Então, na verdade, a gente tentou fazer isso para facilitar um pouco a vida desse aluno trabalhador, né. O aluno do integrado não, né, a matrícula é seriada. Gostaria de dizer também, né, que a eletromecânica é um curso que possibilita assim, uma ampla formação para os nossos alunos, né? Ele é um curso de vanguarda, né? A gente está sempre se atualizando, até inclusive internamente, né, nesses sistemas de matrícula, enfim, né? A gente tenta melhorar nossa grade curricular, tenta se atualizar. Ele forma um técnico muito versátil, né, para trabalhar em várias áreas, né. Nós temos técnicos trabalhando em toda a parte de metal mecânica, nas indústrias da Serra de Porto Alegre, nos parques eólicos, nas indústrias de máquinas agrícolas, nas indústrias de manutenção portuária, né, tanto em Rio Grande quanto em Santos, em Santa Catarina, certo? Não quero me esquecer aqui, né, mas é um curso que está muito voltado assim, para a área de manutenção e também para a área de automação industrial, né? Então, sistemas automatizados, digamos assim. Então, isso faz com que o nosso campo de atuação seja bastante amplo. Todo semestre tem alguém ligando lá para o curso, perguntando, né, chamando técnicos para trabalhar. Então, isso é o nosso orgulho, digamos assim, né? Mas ele não é um curso fácil, então ele precisa de muita dedicação, realmente, né? E eu queria dizer também, que é bem importante, que em 2023, né, que eu não sei como que vai estar aí a nossa situação em função da pandemia, mas a eletromecânica vai estar comemorando 50 anos, né? Então, nós, na verdade, já estávamos nos preparando para essa festa de 50 anos, nos organizando para isso, já com algumas ideias, né? É uma festa que a gente pretende que os egressos participem bastante, né? A gente sempre prima por isso, por esse retorno, pela saber o que eles estão fazendo, enfim, né? Então, eu já quero deixar o meu convite aqui, eu não sei como é que vai estar, né, mas a gente certamente vai ser uma data muito bem comemorada, porque é um curso realmente de vanguarda e é um curso que mudou já a vida de muitas pessoas e pretende continuar assim. É isso. Então tá, pessoal, olha, acho que a gente já poderia ir indo para o nosso final, aí a gente já tem quase 1h30, 1h26, né, então gostaria muito de agradecer aí a Andréia e o Rubinei, né, por compartilhar conosco aí essas memórias, né, tanto da sua vida quanto da trajetória profissional para o Instituto aí. Muito obrigado a vocês dois aí, e passar para vocês aí para fazerem
uma fala final aí, cada um de vocês aí. E mais uma vez, nosso muito obrigado. Eu começo, André, pode ser? Tá bem. Então, assim, ó, eu vi que eu estou bem educadinho, né, Janete? Estou ali, ó, com a coordenadora, né? Então, assim, ó, eu quero agradecer também, vocês terem nos convidado para nós, para mim, eu tenho certeza para a André também é muito gratificante as pessoas lembrarem da gente, né, de quererem ouvir a gente, né, de contar as histórias. E antes de eu terminar, eu queria contar uma coisa rapidinho de um fato, o que representa a escola na vida de todos nós. O Chico vai lembrar, o Chico sabe, mas a Janete, a André, e quem está nos assistindo não sabe dessa história. O ano passado, um colega nosso teve um problema grave com os pais tragicamente faleceram no Capão do Leão. Só que ele mora em São Paulo, esse colega. Só para um exemplo, esse colega, a última vez que eu vi ele, o Chico ainda viu ele depois, mas eu acho que foi na formatura, depois nunca mais eu tinha visto o Serginho. Posso falar o nome dele, porque ninguém vai... E aí aconteceu uma situação, uma coisa trágica na vida dele mesmo, dos pais dele terem falecido, né, tragicamente. E aí, Janete, olha o que representa a escola na vida da gente, a turma da gente, né? Tem um cara que mora, Gilmar, que mora em Curitiba, e é muito amigo dele, do Sérgio. Só que o Sérgio estava vindo, telefonou para o Gilmar, e passou em Curitiba, né, ele veio de avião, foi até Curitiba, na realidade ele não passou em Curitiba, ele veio direto de São Paulo para Porto Alegre, e o Gilmar veio de Curitiba para Porto Alegre de avião. Só que durante o trajeto do Gilmar, ele me mandou um WhatsApp. Isso é uma das coisas também que as tecnologias nos ajudam. E aí eu recebi de madrugada, eram umas 5h30 da manhã, eu vi aquilo. E a primeira pessoa que eu me lembrei foi do Chico, a gente é muito amigo. Quando eu li aquilo assim, que ele pedindo ajuda, disse, não dá para vocês ir lá para receber o Serginho, que ele vai, ele vem com a família dele, com a esposa, com o filho. E aí eu falei com o Chico, não, vamos fazer. Aí o que aconteceu? A gente fez rapidamente, a gente tem alguns colegas que estão aqui em Pelotas, conseguimos, acho que 6 ou 8 colegas, fomos na rodoviária. Até hoje, o Serginho me agradece da gente ter ido lá. O Chico também deve fazer a mesma coisa. Então, olha só, em 1976 a gente se formou, Janete. Ele me chama de irmão, sabe? Então, essas coisas que a escola, olha o que a escola representa para a gente, assim, né? O Campus Pelotas, a escola técnica, representou na nossa vida, e representa a vida de muito. Eu vi alguns alunos falando aí, não sei se a André viu o Joab, né? O pessoal, o Fabiano, que foi lá trabalhou como terceirizado lá no campus, poxa, ele foi nosso aluno, ele agradecer a gente por dar aula, isso aí é uma coisa que não tem o que pague isso aí, sabe? Não tem, é uma emoção muito grande, assim, é uma coisa que gratifica a gente, assim, sabe? Que a gente faz de coração mesmo. E eu só quero agradecer você ter me convidado para mim vir aqui, e o Campus Pelotas está à disposição de todo mundo. Enquanto eu estiver lá na gestão, pode todo mundo ir lá no Campus Pelotas, quando a gente puder voltar, sei lá quando é que vai ser, ou então por WhatsApp, por que for aí, o Campus Pelotas está à disposição de todo mundo. A gente é um instituto que hoje tem mais de 20 mil alunos matriculados, então a gente é uma família, e é isso que a gente tem que preservar bastante. Obrigado. Linda história, né, Rubinei? Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que o que a gente pode sair desse momento tão difícil que a gente está vivendo é a questão da empatia, né? Que a gente consiga desenvolver a empatia cada vez mais, né? E viver nesse ambiente da família, da nossa família Sul, né, Campus, que a gente continue assim, né? Também quero dizer que a eletromecânica está de portas abertas, que é uma alegria receber os estudantes quando eles chegam lá depois de formados, né, contando as suas histórias. Enfim, né, quero agradecer a todos os meus colegas da eletromecânica também que trabalham lá comigo, né, por tudo que cada um representa, né, mesmo com as diferenças, né, que a gente não esqueça de usar a empatia sempre. É isso. E muito obrigada a vocês, né, a Janete, o Francisco Brungar,
por me ouvir, né? Às vezes a gente não tem muito para quem contar a história, então que bom, né? Poder contar a história da vida, que na verdade é uma história do IFSU, do Instituto. Obrigada. Bom, então, muito obrigada aos dois por terem compartilhado esse tempo conosco, essas histórias. Acrescenta sempre mais, né, para a gente que já tem uma história nessa instituição, mas a cada dia vê alguma coisa nova, ouve alguma coisa nova, e o bom mesmo é sentir em vocês esse amor pela instituição, esse comprometimento com o trabalho e com a educação do país, né? Fazendo de tudo para que mais e mais pessoas venham a poder participar dos cursos, do trabalho, da sala de aula, dos projetos de extensão, enfim. Então, agradeço a vocês, né, pela participação de hoje, agradeço a todas as pessoas que estiveram colocando as suas opiniões aqui na live, gente que já formou há bastante tempo, gente que trouxe nomes de professores antigos, como o Padre Ozzy, também o reverendo Walter. Então, assim, muitas e muitas coisas o pessoal foi colocando aqui na conversa e que também fica como história das nossas lives, porque as pessoas vão assistir e vão aprender a cada dia um pouco mais daquilo que é a instituição, da família que somos, mas não só uma família, mas um grupo de pessoas comprometidas em levar à população e à sociedade uma educação pública, gratuita e de qualidade, né? Então, muito obrigado para vocês, obrigado pela parceria do Chico, e vamos anunciar quem é que vai estar conosco na semana que vem. Teremos pessoas muito legais, muito importantes também, com histórias imensas relacionadas à escola técnica, ao Cefet, ao IFSU. E elas são, então, a Lídia Maciel, né, que é uma servidora técnica administrativa, com longa parceria aí na escola, e também Rolf Umar Lispno. Eu enrolei a língua para dizer, mas é uma pessoa muito bacana, né? Foi servidor da instituição, foi diretor dessa instituição, e com certeza teremos histórias bonitas a serem compartilhadas também na semana que vem. Então, esperamos vocês todos junto conosco, trazendo ideias também no chat, porque colabora muito a relembrar, às vezes, algumas histórias que estão esquecidas. Nem todas as pessoas vão poder ser entrevistadas, mas muitas ainda serão. Outras pessoas de outros cursos da instituição, de outros campos. E então a gente se despede nessa sexta-feira fria de Pelotas, né, nesse momento, mas cheio de calor no coração e com uma vontade louca de nos reencontrarmos, né, num futuro, quando assim for possível, para nos darmos aqueles abraços e aqueles beijos que estão guardados no nosso coração. Então, obrigado para vocês mais uma vez e uma boa noite a todos.